Foi uma manhã nublada quando Patrícia chegou em casa após um longo plantão no hospital. Exausta, tudo o que ela queria era deitar-se e descansar. No entanto, ao ser abordada pela babá, Karina com um semblante agitado, seu coração disparou de preocupação. "Dona Patrícia, preciso falar com a senhora", disse Karina, visivelmente nervosa. Preocupada, Patrícia perguntou rapidamente: "É o Lucas? Ele está bem?" A babá respondeu que o menino estava bem, mas que algo muito estranho acontecia no quarto dele. Assustada, Karina anunciou que não podia mais continuar no emprego, tornando-se a sexta babá a pedir demissão em poucos meses. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Patrícia decide investigar por conta própria, sem saber que o que a aguardava poderia mudar sua vida para sempre. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Patrícia ficou paralisada por um momento ao ouvir as palavras de Karina. Era a sexta vez que ouvia uma babá dizer que não poderia mais trabalhar para ela, todas aterrorizadas por acontecimentos misteriosos no quarto de seu bebê, Lucas. No entanto, até aquele momento, Patrícia nunca tinha presenciado nada fora do normal. "Por favor, Karina, me explique o que aconteceu. Preciso saber", pediu, a voz carregada de cansaço e tensão. "Senhora Patrícia, não é de hoje. Todas as noites coisas se movem sozinhas. Eu tentei ignorar, mas ontem foi pior. Eu vi algo no quarto, uma sombra." Karina balbuciava, tremendo. Patrícia tentava processar as palavras da babá, enquanto sentia um arrepio percorrer sua espinha. "Uma sombra? O que quer dizer com isso?" insistiu. "Eu não sei o que era, senhora. Só sei que eu não consigo mais ficar aqui. É assustador", respondeu Karina, claramente aflita. Com isso, a jovem babá pegou suas coisas e partiu, deixando Patrícia sozinha com suas dúvidas e um medo crescente. Ela sabia que algo estranho estava acontecendo, mas sua mente científica relutava em aceitar qualquer explicação sobrenatural. O que poderia estar causando tanto pavor nas babás? O que estava realmente acontecendo no quarto de seu filho? Determinada a obter respostas, Patrícia foi até seu escritório, onde havia instalado uma câmera de segurança no quarto de Lucas. Era sua chance de finalmente descobrir a verdade. Com o coração acelerado, ela ligou o computador e começou a assistir às gravações da noite anterior. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Karina colocava Lucas para dormir e ele logo caía no sono. O quarto estava silencioso, iluminado apenas por uma luz suave do abajur. Conforme a gravação avançava, porém, as coisas começaram a mudar. Sons estranhos, abafados, ecoavam no quarto. Patrícia franziu a testa, pensando que poderia ser apenas o vento. No entanto, logo viu algo que a fez prender a respiração. Um livro caiu sozinho da estante. Ela tentou encontrar alguma explicação, mas não havia ninguém no quarto, e Lucas continuava dormindo tranquilamente. Em seguida, uma bola de brinquedo rolou pelo chão sem ser tocada. Patrícia arregalou os olhos, sentindo o pânico tomar conta. Ela continuou assistindo, e então viu Karina entrar no quarto claramente assustada. A babá olhou ao redor, tremendo, como se sentisse que não estava sozinha. Logo após sua entrada, uma sombra indistinta cruzou a tela, rápida demais para ser identificada. Patrícia congelou. O que era aquilo? Desesperada para entender o que estava acontecendo, Patrícia voltou à gravação várias vezes, tentando captar mais detalhes, mas a sombra permanecia um enigma. "Isso não pode estar acontecendo", pensou, enquanto uma mistura de medo e ceticismo a consumia. No entanto, uma coisa era certa. Algo perturbador estava acontecendo no quarto de Lucas, e ela precisava descobrir o que era. Naquela noite, Patrícia tomou uma decisão. Ficaria no quarto com Lucas para presenciar os eventos com seus próprios olhos. Se algo realmente estava acontecendo, ela seria a primeira a saber. Colocou o bebê para dormir e se acomodou em uma poltrona ao lado do berço. O quarto estava calmo, e por um momento ela quase acreditou que tudo não passava de uma grande coincidência. Mas, conforme as horas passavam e o silêncio permanecia, seus olhos começaram a se fechar.
De repente, um barulho alto a despertou. Um livro havia caído da estante. O coração de Patrícia disparou. Ela se levantou imediatamente, olhando ao redor do quarto, mas não havia nada de errado com Lucas, que dormia pacificamente. Foi apenas um livro, tentou se convencer, mas logo outro som veio, dessa vez do lado oposto do quarto. Um ursinho de pelúcia caiu no chão, como se alguém o tivesse empurrado. Isso não pode ser real, murmurou Patrícia, tentando controlar o medo que começava a tomar conta. O que estava acontecendo? Ela deu alguns passos em direção ao berço com a intenção de pegar Lucas, mas parou subitamente ao ver, pelo canto do olho, uma pequena sombra se movendo rapidamente pela parede. Patrícia seguiu o movimento com os olhos, mas a sombra desapareceu antes que ela pudesse identificar o que era. "Quem está aí?" ela gritou, sua voz falhando no final. Não houve resposta, apenas o silêncio profundo do quarto. O medo aumentava, mas Patrícia sabia que não podia ceder. Ela precisava proteger seu filho, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Determinada, pegou Lucas nos braços, segurando-o com firmeza. "Eu não vou deixar nada acontecer com você", sussurrou, enquanto se perguntava o que mais poderia estar escondido nas sombras daquele quarto. Sentia-se impotente, presa entre a necessidade de proteger seu filho e a falta de uma explicação racional para os eventos que presenciava. De repente, ouviu um som fraco, como um sussurro, vindo de algum lugar dentro das paredes. Não pode ser, pensou, a mente dividida entre a incredulidade e o desespero. Precisava investigar mais a fundo. Colocou Lucas de volta no berço e pegou uma lanterna. Vasculhou cada canto do quarto, tentando encontrar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Nada parecia fora do lugar, até que um som suave a levou até um canto escuro do quarto. Ali, escondido atrás de uma cômoda, estava algo que Patrícia nunca tinha notado antes: uma pequena fenda na parede. Patrícia respirou fundo, tentando controlar o medo que ameaçava dominá-la. Com a lanterna em mãos, ela afastou a cômoda e viu que a fenda era maior do que parecia à primeira vista. Era uma abertura estreita, quase imperceptível, que passara despercebida devido ao papel de parede antigo que a cobria parcialmente. "Como eu nunca vi isso antes", murmurou para si mesma enquanto passava os dedos pela fenda. Movida por uma curiosidade inquietante, Patrícia puxou delicadamente um pedaço do papel de parede, revelando um buraco mais profundo na estrutura da casa. Ao direcionar o feixe de luz para dentro, ela ficou paralisada pelo que viu. Pequenos olhos brilharam no escuro, refletindo a luz da lanterna. Patrícia levou a mão à boca, chocada e ao mesmo tempo incrédula. Escondida dentro da parede, estava uma família de esquilos. Eles se mexeram rapidamente ao serem descobertos, parecendo tão surpresos quanto Patrícia. Seus corpos pequenos e ágeis faziam um leve barulho ao se moverem para o fundo da parede, provavelmente assustados pela luz. Patrícia piscou, tentando assimilar a cena. "Esquilos! São só esquilos!", disse em voz alta, rindo de nervoso. Todo o medo que sentia, todas as suspeitas de algo sobrenatural, evaporaram no instante em que viu os pequenos animais. Eles haviam entrado na casa por alguma fresta e encontrado abrigo no quarto de Lucas, causando os sons e movimentos que tanto assustaram as babás. Ainda sem acreditar, Patrícia afastou-se um pouco, tentando se recompor. Tudo começava a fazer sentido. Os objetos que se moviam, os barulhos estranhos, até a sombra fugaz que vira na câmera de segurança. Eram apenas os esquilos, se movimentando pela parede e derrubando as coisas. Sentindo-se aliviada, mas ao mesmo tempo exausta, Patrícia encostou-se na cômoda e soltou um longo suspiro. Toda aquela tensão que ela e as babás tinham vivido nos últimos meses, todos os medos e incertezas, agora tinham uma explicação simples e até inusitada. Como algo tão pequeno pode causar tanto pavor? Pensou, rindo consigo mesma. No entanto, embora aliviada por descobrir a causa dos incidentes, Patrícia sabia que precisava tomar providências. Não era seguro deixar os esquilos ali, principalmente com um bebê no quarto.
Ela pegou o telefone e, na manhã seguinte, entrou em contato com uma empresa de controle de animais. Explicou a situação e a equipe especializada prometeu resolver o problema de forma segura e ética, retirando os esquilos sem prejudicá-los. No dia seguinte, os profissionais chegaram cedo e começaram o trabalho. Eles descobriram que a família de esquilos havia se instalado em uma pequena cavidade nas paredes da casa, provavelmente por causa do frio. Os animais foram retirados com cuidado e soltos em uma área de preservação próxima, longe das residências. Patrícia observava todo o processo com alívio e uma sensação de paz renovada. A fenda na parede foi selada e os especialistas garantiram que não haveria mais risco de invasões. Pela primeira vez em meses, ela sentia que poderia finalmente descansar e cuidar de Lucas sem a sombra de medo que a havia assombrado. Enquanto os últimos detalhes eram acertados, Patrícia pensava em todas as babás que haviam deixado o trabalho, aterrorizadas pelo que acreditavam ser eventos sobrenaturais. Ela sabia que seria difícil contar a verdade a elas sem que parecesse cômico, mas ao menos o mistério estava resolvido. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu novamente, Patrícia sentou-se na mesma poltrona ao lado do berço. O quarto estava tranquilo, sem nenhum som perturbador, sem objetos se movendo sozinhos. Apenas o silêncio pacífico de uma casa que finalmente estava em paz. Ela olhou para o filho dormindo, sentindo um alívio imenso. O que as babás diriam se soubessem que foi tudo por causa de esquilos? Refletiu, sorrindo. Talvez nunca acreditassem, mas de qualquer forma, tudo o que importava era que Lucas estava seguro e agora ela podia finalmente voltar à sua rotina sem aquela nuvem de mistério e medo pairando sobre ela. Na manhã seguinte, Patrícia sentiu-se revigorada. Pela primeira vez em muito tempo, dormira sem sobressaltos, sem preocupações sobre o que poderia acontecer no quarto do filho. Enquanto tomava café e se preparava para mais um dia de trabalho no hospital, pensava em como a vida voltaria ao normal agora que o mistério estava resolvido. De certa forma, sentia até uma ponta de alívio por finalmente ter uma história engraçada para contar às amigas e, quem sabe, até mesmo para Lucas, quando ele fosse mais velho. Os dias se passaram sem qualquer incidente e Patrícia contratou uma nova babá, contando a ela a história dos esquilos de maneira leve e descontraída. A nova funcionária riu junto com Patrícia, feliz em saber que não havia nada de sobrenatural naquela casa. Com o tempo, o episódio dos esquilos virou apenas uma memória divertida, algo para ser mencionado em conversas casuais ou para quebrar o gelo em momentos de tensão. Patrícia, sendo uma mulher de ciência, sabia que sempre havia uma explicação lógica para as coisas, e nesse caso, a explicação não poderia ter sido mais inesperada e inofensiva. No final das contas, Patrícia aprendeu uma lição valiosa. Por mais que o medo pareça real e tangível, às vezes a verdade é muito mais simples do que imaginamos. E nesse caso, o terror sobrenatural que tantas pessoas temiam não passava de um grupo de pequenos roedores buscando abrigo. O que você teria feito no lugar de Patrícia? Você acredita que poderia ter resolvido o mistério mais cedo? Como reagiria se estivesse na mesma situação? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.